Salve, comunidade ICL, querida deputada, ex-deputada Manuela Dávila, Manu, minha colega de profissão, jornalista também, né? E agora que você deixou a militância diária do parlamento, né? Qual que é a sua atividade hoje? Eu ia dizer que nós somos dois otimistas, porque duas pessoas que decidem ser jornalistas, dar notícia, imaginar que vai dar notícia e continuar acreditando, tem que ser otimista, né, Chico? Tem que acreditar nos sonhos, né? Tem que acreditar no mundo, na humanidade, Nos sonhos, né? Dizia meu amigo Márcio Borges, né? Os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Não é? Chico, eu faço muitas coisas, né? Essa é uma característica que eu sempre tive. Então, eu presido o Instituto Se Fosse Você, que me dá um trabalho extraordinário e um senso de militância também. A gente tem conseguido organizar espaços muito importantes, sobretudo para as mulheres que ocupam espaço público, no parlamento ou em outros lugares de visibilidade. Eu tenho uma empresa de comunicação, né, que é de onde eu tiro o meu sustento. Eu estou terminando o meu doutorado em políticas públicas, então eu estou fazendo de tudo um pouco nessa vida que é tão breve, como a gente estava dizendo, né? E a Laura? Tem o tempo para a Laura? Com quantos anos está? A Laura está com 9. Eu tomei várias decisões na minha vida justamente para me permitir ficar perto da Laura nesses anos iniciais dela, né, Chico? A vida me permitiu ser uma parlamentar muito jovem. Então, imagina, já faz 20 anos do meu primeiro mandato. Eu tenho 43, a minha primeira eleição foi em 2004. E eu, cheguei vereadora, como vereadora. Depois, 2 anos depois, eu já fui para Brasília. Então, eu cheguei em Brasília com 25 anos. Foi a mais votada do Rio Grande do Sul, Fui, né? com muita honra, todas as vezes. Inclusive, como eu guardo pouco o recorte da 0 hora. Mas tem um que eu gosto muito, que é Manuela bate Manuela. Porque eu fui a recordista e na eleição seguinte eu bati meu próprio recorde de votos. Mas quando eu cheguei lá, eu era muito nova e eu decidi que eu tinha que aprender com todo mundo, né? Aprender, olhar, observar. E uma das coisas humanas que eu aprendi em Brasília foi que todos os meus colegas, em algum momento, diziam assim: eu me arrependi tanto de não ter criado os meus filhos. E eu pensei, cara, esse negócio deve ser um negócio importante, né? Porque todo mundo fala que tem arrependimento de não ter criado. Eu falei, esse arrependimento eu não vou carregar comigo. E então, toda a minha vida política também foi mobilizada em torno da decisão de me tornar mãe. Então, primeiro foi uma gravidez desejada, eu concorri a deputada estadual para poder engravidar num ambiente mais estável do que aquela ida e volta para Brasília. Depois, eu não concorri a prefeita em 2016 porque a Laura era recém-nascida. Quando concorri a presidente, que culminou na vice-presidência, fiz um acordo com o PCdoB de que a Laura viajaria comigo tanto quanto fosse necessário, já que ela ainda era amamentada. Então, foram movimentos que eu fui fazendo também para garantir essa relação que não durará para sempre, né? Ela vai ser para sempre minha filha, mas não precisará de mim para sempre, infelizmente. Não, mas ela já recebeu no leite materno a semente do compromisso com o sonho, com a política, né? Imagino. Já eu tô bem orgulhosa, assim. Às vezes, ontem ela ainda foi lá para o escritório comigo, ela fez um quadro, ela pegou aqueles quadros brancos, pegou canetinha, e eu achei que ela ia desenhar, que ela gosta muito de desenhar, ela fez o quadro, ela botou, no meio era Escritório da Revolução. Aí ela puxou várias setas, aí tinha assim, um lugar em que mulheres ajudam mulheres, um lugar em que as mulheres podem sonhar, e aí tinha num cantinho, um lugar que o arco-íris nunca termina. Eu falei, esse aqui era o ladinho infantil dela, o arco-íris nunca termina, mas o resto todo já é que ela se deu conta que dá pra gente criar ambientes coletivos na vida, né, Chico? O que você estava fazendo quando ela nasceu? O que eu estava fazendo? Eu era deputada estadual quando ela nasceu, num momento muito difícil, que é aquele processo de construção do golpe, né? Tanto que o parto da Laura já foi marcado ali. A Laura nasceu dia 2013, né? 2015, ela nasceu, 27 de agosto de 2015. E imagina assim, a Laura nasceu quase meia-noite. E no início da manhã do dia 28 de agosto, no dia seguinte, o meu primeiro encontro com o médico que fez o parto não foi nem... Foi um encontro, assim, o normal de um médico super querido como era, mas além disso já era ele me trazendo o problema do que estava rolando na internet com relação ao meu parto, né? Porque alguém da equipe do hospital divulgou todos os problemas, as intercorrências que eu tive durante o parto, para uma médica obstetra mau caráter, fazer um post sobre o meu parto e sobre o meu debate, sobre humanização do nascimento, né?
A Laura, muito pequena, recém-nascida, foi vítima de violência física por causa das fake news que o MBL distribuía sobre um enxoval que eu teria feito em Miami, né? O que eu poderia ter feito, mas eu nem fiz enxoval, eu nem conheço Miami. Mas você ia a Miami todo mês, né? Eu nem conheço Miami. E agora eu penso, poxa, nunca tive interesse, até acho que era justo que eu conhecesse, que eles me pagassem uma viagem para lá, com os danos moral que me pagam de vez em quando, mas não tenho muita vontade. Aí você levou Laura para o plenário da Assembleia Legislativa? Porque a Laura, pouca gente entende isso, né? Eu tive uma licença maternidade encurtada e ela foi interrompida pela votação do mega pacote de privatizações do Sartori, que era governador do Rio Grande do Sul. Então, a minha licença acabou 27 de dezembro, já entrou uma votação de plenário de 4 dias ininterruptas, aquelas que os deputados não dormem, ficam ali, e era 50 graus em Porto Alegre, né? E ela só mamava, então eu já estreiei no parlamento com essa necessidade objetiva de amamentá-la ali, porque era ininterrupto o trabalho. Você já amamentou no plenário, assim? Eu nunca gostei de amamentar no plenário, porque a gente gosta de amamentar em paz. E o plenário não é um lugar de paz. Sei. Mas eu amamentei muitas vezes ela no plenário por necessidade, porque às vezes eu não podia sair da guerra. E tinha solidariedade dos seus colegas deputados e deputadas? Chico, isso foi algo que eu fui construindo. Respeitavam? Nem sempre, nem todos, mas foi crescente. Foi um processo crescente, assim, de sensibilização coletiva, sabe? Que legal. Foi um processo bonito, assim. Na campanha presidencial, a mesma coisa. Quando começou, as pessoas achavam muito que eu tinha que terceirizar os cuidados da Laura. O meu marido é super meu parceiro na criação dela, a gente divide tudo. Achavam que ele tinha que ficar exclusivamente com ela lá. O que ele faz? O meu marido é artista. O Duca, um artista extraordinário, é músico. E aí as pessoas diziam assim, mas o Duca tá com ela durante a semana, por que ela vem? Eu dizia, gente, é que o mundo tão dominado por homens, é difícil conseguir entender quando a gente torna visível o trabalho invisível que sustenta a sociedade em pé, que é o trabalho dos cuidados, o trabalho reprodutivo. Então, assim, foi crescente o acolhimento, por quê? Porque foi crescente a acolhida das mulheres em perceber que aquilo tinha a ver com a minha maternidade, com o meu desejo como mãe, porque cada mulher tem o direito de eleger, né, de escolher como quer maternar, mas que tinha também a ver com tornar visível todas as camadas invisíveis quando os homens ocupam o poder. Porque quando um homem, Chico, decide ser deputado federal, ele vai e toda essa pactuação dos cuidados fica com a mulher dele. Então ele vai para Brasília, ele não pensa assim, e a minha filha? Onde é que ela vai estudar? Ela vai ficar no Rio? Isso é problema que a Esse mulher é um problema tem que resolver, da mulher. né? E numa casa que divide de maneira equilibrada essa dinâmica como é a minha, todos esses seguem sendo problemas meus. Eu não quero abrir mão deles, eu quero partilhar para que seja justo, né? E isso é um debate que tem que se tornar cada vez mais público. No seu mandato de deputada, com a Laura indo às vezes para plenário, né, havia muitas deputadas aí? Mulheres? Foi o momento mais difícil da minha vida pública, porque é a ascensão da extrema-direita. Então, existiam algumas deputadas mulheres que me ajudavam, existia muita violência física por parte de alguns deputados que hoje são até grandes nomes da direita nacional. Existiram coisas horríveis, né? Quando eu estava grávida, gestante, etc. Tudo, Chico. Esses dias eu vi aquela série Bebê Rena, já ouviu falar? É uma série que ficou famosa de uma mulher que persegue um homem. E aí simplesmente eu estava vendo e eu desbloqueei um conjunto de memórias que eu juro que eu não lembrava, foi bloqueado em mim em algum momento de proteção mesmo, de um stalker que eu tive, de um homem que me perseguia grávida dentro da Assembleia, que se escondia dentro dos elevadores da Assembleia, eu consegui uma medida protetiva contra esse cara, para ele não frequentar mais a Assembleia. Naquela época, essa turma do MBL andava armada, né, nas ruas. A gente sabe disso, eles gostam de tirar o corpo fora, de fazer de conta que eles são uma direita liberal moderna, né? Assim, eles gostam de botar uma sofisticação em quem eles são. Mas eu, particularmente, os conheço bem e conheço de perto. E eles reuniam a escória da extrema-direita e de práticas. Então, teve, por exemplo, uma vez, tu pode te lembrar, porque tu é um cara mais antigo como eu. Tu lembra que em 2015, a presidenta Dilma... Tem filha da sua idade. Não, a gente estava falando sobre isso, tá? Nos trinques, como diria minha mãe. Mas olha só, tu lembra que a presidenta Dilma lançou um negócio em 2015 que chamava Humaniza Redes? Uhum. Eu era deputada, organizei um debate, eu estava gestante, com barrigão, um debate com jornalistas assim da grande mídia, mas com algum grau de compromisso democrático, como seria a tua naquela época, lá no Rio Grande do Sul, organizei a mesa.
Começou a dar um quebra-pau, se levanta um cara de boné do MST, eu digo, mas quem é esse companheiro do MST que eu nunca vi? E ele batia a boca com um cara que se apresentou como de um blog de extrema-direita. Chico, era um teatro. O cara do MST não era do MST, era um militante da extrema-direita fantasiado para dar a briga e depor contra mim que estava organizando aquilo. Só que nós filmamos. E como nós documentamos, nós conseguimos identificar cada um deles. Senão, provavelmente, eu teria sido caçada. Porque foi um quebra-pau, uma briga, e eu grávida, né, gestante. Então, assim, eles... Dentro do plenário? Dentro do plenário, do plenarinho, como a gente chama o plenário menor da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, foram coisas, a gente vai puxando da memória o que é esse ciclo político no Brasil. Entre 14, ali a eleição da Dilma, não o reconhecimento da eleição pelo Aécio, 15, né, quando começa esse processo do golpe, essas organizações de extrema-direita, distribuição de fake news, desinformação, cassação da Dilma, governo Temer, Bolsa. Quando a gente olha, Chico, colocando uma lupa, é é de coisas horríveis que aconteceram no Brasil muito grande. É um filme de ficção, né? Com um pouco não de incrível. Terrorismo, coisa incrível. É incrível. Eu acho que um escritor de realismo fantástico, se recebesse o roteiro, fala, mas isso aqui... Tá demais, tá demais. Né? Nesse realismo fantástico, né, eu um dia disse para ele, né? Então, o candidato presidente Lula, ele ficou até meio bravo, falou assim, não. Eu falei, presidente, olha que coisa, como é que é a história dá volta. O senhor foi preso de maneira absolutamente injusta, o senhor foi condenado sem provas, e o senhor ficou 500 e tantos dias na cadeia, e saiu de lá porque acabaram com a Lava Jato. E acabaram por causa de um cara que nem simpatizante da causa da esquerda era, um hacker maluco de Araraquara. Ele falou, não, eu saí porque eu confiei na justiça, porque o meu advogado lutou e tal. Eu falei, mas se não tivesse um hacker para poder soltar as informações que viraram a Vaza Jato, ele falou, não, a gente levaria mais tempo, mas sairia porque eu confio na justiça do meu país. Bom, isso aqui para introduzir a história do hacker. Porque o hacker foi passar as informações da Lava Jato para a deputada Manuela Dávila. E corre uma história nos bastidores que ele tinha uma paixão. Ah, corre essa história? Que ele tinha uma paixão. Mas o machismo é foi por isso, né? Eu não sei se é machismo, mas diz o seguinte, que ele sabia que tinha um material explosivo na mão, não serviria, segundo eu vi, para os propósitos dele, que era extorquir dinheiro de alguém, ele e um grupo de hackers bandidos, né? E que ele resolveu te passar as informações de alguma maneira, até para chegar mais próximo, porque ele tinha uma paixão platônica. O que foi isso? Como é que chegou isso? Eu vi isso de várias fontes. Como é que o hacker de Araraquara... É ótimo tu puxar essa conversa, porque ela, né, nessa introdução, ela resume uma série de questões importantes do nosso país que não são tratadas, na minha compreensão, da maneira adequada, porque elas subvertem um pouco da lógica que a política tradicional tenta enquadrar tudo. Tudo aquilo que está fora do script, a gente tenta não explicar, tenta não compreender. E, inclusive, minimiza o papel do acaso na história. Sabe por quê? Porque é insuportável viver imaginando que o acaso pode incidir quando a gente tenta encaixar tudo em métricas e parâmetros lógicos. E essa é uma história fruto de várias coincidências que então, mudou a história do país. Sim, ele é Que fascinante. o hacker de Araraquara... Primeiro, não é porque ele era apaixonado por mim. Ele tinha uma visão, para mim, bastante razoável da relevância política que eu exercia e da minha relação com as redes sociais. A gente está falando... Mas ele tinha algum compromisso ideológico com alguma Deixa eu te coisa? contar tudo. Não, não tinha. Ele tinha características humanas necessárias para ele se tornar alguém revoltado com o que ele leu. E eu já chego aí. Primeiro, eu tinha sido candidata a vice-presidente num tempo que a esquerda inteira, quando eu digo inteira, é inteira, dizia que eu era louca por acreditar em redes sociais. 2018, eu me elegi em 2006 com redes sociais. Eu me elegi em 2004 com redes sociais. Até pouco tempo, não vou nem falar que ainda tem gente que está sempre. Foi a mais votada do Rio Grande do Sul, sempre. Mas era fácil me explicar como fenômeno e como bonita. Nisso tem duas questões. Não gostar de estudar o novo e o machismo que opera todas as explicações. Não, mas achar que alguém é bonito não é machismo. Achar que alguém é eleito porque é bonito, porque eu nunca ouvi isso desse moço aqui. As mulheres jogam um caldo pro Fernando Haddad, tu sabia?
As mulheres... Você falou desse aqui, não, do Chico todo mundo ouviu. Estou falando do Haddad. Alguma vez tu ouviu que o Haddad foi eleito prefeito porque ele era bonito? Não, eu nunca ouvi. Mas já vi e as mulheres dizer que ele é lindo. As mulheres se derretem por ele. Mas na valoração política dele está a capacidade intelectual, mesmo que ele nunca tenha sido eleito deputado, nem vereador. Vê bem, estou usando ele, que acho que é uma liderança inquestionável da esquerda, do ponto de vista óbvio, é o ministro da Fazenda do Brasil, foi candidato a presidente, para dizer que o machismo opera nas explicações. Vê bem como é que foi o episódio do hacker. Esse episódio é sensacional, Bom, era Dia das Mães. Do hacker desde o começo. O início. Não, como é que isso chegou para ele, até onde você ficou sabendo, claro, e como é que foi parar em você, e de você foi parar no Intercept e foi detonar a Lava Jato. Tudo isso. Era Dia das Mães. Um dia, portanto, muito importante para mim. Minha filha era pequena e a minha mãe tinha recebido alta do hospital. Ela teve câncer. Fez a cirurgia dela e eu organizei um almoço na minha casa. Era umas 11 da manhã, tentaram invadir o meu Telegram. Eu não dei muita bola porque eu não usava o Telegram. Eu sempre usei... Só tinha uma conta ali, mas não usava. Tinha uma conta, mas não usava frequentemente. Usava para passar foto, coisas... Quem usa a internet sabe, a gente usa o Telegram para passar material em alta velocidade e qualidade. Né? Ele é mais rápido para isso. O WhatsApp reduzia a qualidade das fotos. Ok. Nisso, eu recebo uma mensagem. Isso os convidados chegando na minha casa, tá entendendo? Meus irmãos, mãe, recebo uma mensagem. Oi, aqui é o Cid Gomes. Eu preciso falar contigo. Pensei, pô, domingo, Dia das Mães, pro Cid Gomes precisar falar comigo é uma coisa urgente, não tenho intimidade com ele. Falei, claro. Nem afinidade política ideológica? Não tinha, o Cid sempre foi próximo ali, mais próximo naquela época, 2019, do que a gente vinha construindo no país e tal. É 19 que a gente tá. Aí... Ele era governador? Ele era senador. Uhum. E aí eu falo, claro, Cid, eu estou à disposição. Falei, olha, alguma coisa grave aconteceu, o Cid Gomes querer me ligar na hora do almoço, o Dia das Mães, né? Aí, nisso, me escreve uma mensagem em sequência, começa a vir várias conversas do meu Telegram para mim. Olha, eu sou um hacker, eu invadi teu celular, e eu só estou te mandando essas conversas tuas, conversas minhas com o Geo Iris, para tu saber que eu realmente estou dentro do teu celular. Mas eu tenho documentos que podem mudar, e aí eu vi que ele tinha coisas desencontradas, assim, que podem fazer com que o Brasil declare estado de sítio. Estado de sítio não é alguém que alguma coisa, pessoa de esquerda deseja, né? Porque eu tenho todas as conversas da Lava Jato. Aí eu, opa, e eu quero passar para ti. Aí ele falava umas coisas, lute como uma garota, porque eu tinha sido candidata a vice-presidente. E eu usava o Telegram. Pergunta se algum dos nossos dirigentes usava a rede social para ele se comunicar. Desculpa, gente. Até hoje mal usam. Aí o que aconteceu? Aí eu falei pro Duca, pro meu marido, falei, Duca, tem uma questão acontecendo aqui, no meio do almoço, né? Eu ali no canto. De fato, ele invadiu o meu celular. Ele, de fato, invadiu o meu celular. E ele tá me mandando uns documentos. Ele começou a me mandar fotos, né? De conversas com logomarca do Poder Judiciário e tal. Foi, tá acontecendo um negócio. E o Duca falou, mas óbvio que tu tem que dar sequência a isso, pode mudar a realidade que a gente está vivendo, a nossa família ameaçada, né? Eu falei, olha, é óbvio que tu tem que falar. Você não desconfiou que era uma maluquice? Então, escuta, só que o Duca disse, só que eu vou falar um negócio. Eu acho que tu tem que falar com o teu ex-namorado, não comigo. Acho que tu tem que ligar pro Zé Eduardo. Aí eu liguei pro Zé Eduardo. Que era ministro da Justiça. Tinha sido. Falei, Zé, tá acontecendo isso. O Zé disse, olha, ou é um maluco, ou vão te prender. Só tem essas duas opções. Aí eu falei... Cara, pode ser um hacker. Tem uma terceira opção. Vamos fazer um pacto entre nós. Eu vou falar só por escrito. Tenho prova de tudo. E tu consulta um criminalista. Porque eu sou jornalista, eu tenho direito a resguardar minha fonte. Mas é evidente que no jogo da política eu não ia ser vista como uma jornalista resguardando fonte. Ainda mais com Bolsonaro, presidente, Moro, ministro, né, Chico? Aí ele consultou, não falou que era eu, consultou. E eu fiquei conversando com essa pessoa, e a pessoa me mandando documento. Eu disse, olha, eu preciso te fazer um apelo, eu sou jornalista, tu está correto, eu sou uma pessoa de confiança, mas eu preciso que tu passe isso para um jornalista, em exercício. Você não falou, eu preciso saber de onde você tirou isso, se isso é verdadeiro. É porque ele ia me falando, entendeu? Ah, eu invadi, nananã. E aí eu falei, olha, eu quero que tu passe para algum jornalista. Jornalista não. Jornalista eu não vou falar, porque não são pessoas de confiança, são todos uns mau caráter, estão tudo envolvido com esse esquema da Lava Jato também, eu tenho provas. Porque, claro, ele pegava os jornalistas, como a gente diz lá no Sul, de arreganho com o Moro no WhatsApp. Entendeu? No Telegram, aquelas conversas de tá com a capa preta jogando xadrez. Lembra desses papinhos que tinha com o Sérgio Moro? Aí o que acontece? Eu falo, olha, tem uma outra opção.
Essa opção é um jornalista premiado, ganhou o Pulitzer. Aí eu comecei a falar do Glenn. Ele cuidou do caso Snowden, porque eu também não podia ser irresponsável. Você conheceu o Glenn? Eu tinha estado uma vez só com o Glenn. Qual era a minha responsabilidade, Chico? Se fosse verdade, eu não podia passar por um jornalista sem condições técnicas de se proteger e proteger os materiais. Porque eu sabia que se aquilo fosse verdadeiro, aquela pessoa ia passar a correr risco de vida. Né? O que é uma verdade no Brasil de Bolsonaro. E comecei a falar do Glenn, do currículo dele, do caso Snowden, do Pulitzer. Aí ele tinha ali uma psicologia dele que eu saquei. Ele falou, opa, esse cara é grande e não está nas minhas conversas aqui, né? Nas conversas que eu li. Ele falou, pode ser. Aí eu liguei pro Glenn. O Glenn pediu pro Davi Miranda participar da conversa. Falei, ó, Glenn, tem essa situação, eu não conheço, eu não encontrei, eu não vi. Tá escrito aqui, eu não quero dinheiro, eu só quero justiça. O cara me explicou ali a situação dele, né? Tem tudo, toda essa conversa está documentada em mãos da Polícia Federal, inclusive. E eu preciso que tu fale com ele, tu topa? Topo. Aí eu coloquei os dois em contato, fiquei mediando a relação. No outro dia de manhã, fui ao Rio, encontrei o Glenn, ele me falou, ó, passei a noite vendo os documentos. Você foi ao Rio por causa disso, né? Sim. Atestei, vi que os documentos, acho que foi sem ser no dia seguinte imediato, que foi a segunda, acho que foi na terça de manhã que eu fui ao Rio. São documentos verdadeiros, eu tô aferindo e tal, é quente. Aí eu falei, pô, ferrou, né? Então vai começar. Ele falou, então a gente vai ter que... Eu falei, ó, eu não vou contar pra ninguém, vou só garantir minha segurança, minha integridade e vocês fazem a apuração de vocês. Quando essa história começa a vir a Vaza Jato, todo mundo, Glenn, e eu tinha inclusive saído do país com a minha família por um período, né? Porque ninguém sabia que eu estava envolvida, então eu estava correndo risco sem ter a proteção da notoriedade de estar envolvida, né, Chico? Porque o jornalista que se envolve, ele está correndo risco, mas essa notoriedade também confere uma certa proteção. É mais difícil queimar um arquivo assim, né? O cara com visibilidade. Aí eu saí com a minha família e eu nem sabia a cara do hacker. Você estava sem mandato. Estava sem mandato, absolutamente desprotegida. Porque você tinha sido candidata a vice-presidência. Absolutamente, portanto, vulnerável nesse sentido. Lembrando, né, com o Moro de ministro da Justiça e o Bolsonaro de presidente. Ou seja, aí quando ele foi preso, eu cheguei a achar que ele não era ele. Você continuou falando com o Glenn? Naquele período? Muito pouco, porque eu também nunca quis... Mas você sabia que ele estava recebendo muito material? É porque o hacker me mandava muitas mensagens, todo esse período. Né, da volume de tera, das coisas, enfim, né, o meu contencioso era desarmar a relação dele comigo, eu queria que ele se entrasse no Glenn, porque o Glenn estava fazendo a apuração, a veracidade, junto com o Intercept, naquela ocasião, estava fazendo essa apuração. Eram muitos teras de conteúdo. Às vezes eu vejo que alguém critica assim, não vazou tal coisa, mas é porque sequer eles tiveram acesso a todo o conteúdo que ele tinha. A justiça, ao que eu sei, tem mais conteúdo do que o Glenn chegou a ter acesso, em função do volume de conteúdo que esse cara acumulou. Você acha que alguém leu isso tudo? Eu acho que ele está lendo. Acho até que ainda, hoje, porque até hoje aparecem coisas novas. Agora, tem algumas coisas que são importantes disso, sabe Chico? Por que esse processo acabou como acabou? Porque não é verdade que ele pediu dinheiro. Não é verdade que... Ele ele foi muito claro desde o início. Eu não quero dinheiro. Tem tudo isso. O que motivou esse hacker ele, ao que eu soube, a me procurar foi a liderança política que eu exercia. As pessoas podem gostar ou não gostar. Sim, mas aí havia, sei lá, do próprio PT, um monte de que tinha, de só tinha duas pessoas. Políticas. Eu era candidata a vice-presidente, só tinha o Haddad. O Haddad estava no Telegram para ele procurar? Talvez não estivesse, não sei se estava. Né? Mas ele tinha, por exemplo, o contato da presidenta Dilma. Porque ele hackeou. Mas essa parte da história eu não sei. O que eu sei é que ele disse no primeiro depoimento dele que chegou a mim pela presidente Dilma, o que não é verdade. Ele chegou a mim pelo Cid Gomes, pelo Telegram do Cid Gomes. Então eu não sei se ele tinha a presidente Dilma ou não tinha. Porque no depoimento que ele deu a primeira vez, ele disse, não, eu cheguei ao telefone da Manuela pela presidenta Dilma, não é verdade. Mas sem machismo, você acha que pode ter tido um encantamento? A Manuela é de esquerda. Eu acho que é muito difícil para as pessoas, Chico, a essa altura do campeonato, assim, vou me aproximar admitirem o papel que eu tive na história. Não é. Eu acho que é. Isso não é. E vou te dizer mais uma coisa. Isso não é diminuir o papel, mas é assim, para aquele cara que não tinha nenhum compromisso político, não é? Seria, não me pareceu, uma coisa em nenhum importante, momento. alguém que eu conheço,
que eu sei que é séria. Não me pareceu em nenhum momento. Inclusive porque ele procurou, naquela ocasião, a mim e ao Jean, no mesmo dia. E o Jean não respondeu ele imediatamente. Assim. Eu respondi. Então, assim, não tem nenhum indicativo, a não ser a conversa de bastidor de quem acompanhou pouco a história. Inclusive, Chico, porque aqui tem uma outra coisa, que é o fato de eu nunca ter querido falar sobre isso, porque eu nunca quis tirar proveito dessa história. Político, dividendos políticos. E os políticos, eles não entendem quando algum político não quer aparecer, tu entende? É tão engraçado que eu estava fora do país, e aí um grande amigo meu, jornalista, primeiro um grande amigo meu, publicitário, me ligou na véspera, ele já estava preso, o hacker, mas ainda não tinha dado depoimento. E eu tinha muito receio do depoimento dele. Por quê? Porque na época do Moro ministro, do Bolsonaro presidente, podia se criar qualquer coisa numa delação premiada. Claro. A verdade nunca me assustou. Punha na boca do cara. Me assustava era mentira, concorda comigo? Então eu estava muito tensa, foram os dias mais tensos da minha vida. Porque eu sabia do meu envolvimento real, né? A partir da hora que ele me demanda e eu faço a interlocução com o Glenn, mas sabia que disso podia espremer e dar qualquer coisa. Quer dizer, você jogou no meio de campo, você recebeu a bola e distribuiu a bola para quem está no ataque, deixa lá. E um ataque bem escolhido, porque ele tinha credibilidade, teve equipe, claro. Criou aquele consórcio importante. Você não quis ficar com a bola e caminhar para o gol, não? Não era meu papel. Por quê? Porque eu não conferia credibilidade jornalística, Chico. Concorda comigo? Que não adiantava, né? Eu não teria... se sai por você, ficaria maculado. E claro. Falar, isso é coisa política. Óbvio, dela. Eu era interessada nessas informações, digamos assim. Aí vê que coisa. Quando acontece isso, eu estava fora do país vendo o Rei Leão com a minha filha. Aí toca o meu telefone, eu não atendi, me liga urgente, um amigo meu. Aí ele falou, eu não sei o que tu fez. Eu não tenho a menor ideia do que tu fez. Mas um grande amigo meu, criminalista, me ligou e disse, tu é amigo da Manuela? Diz para ela contratar o melhor criminalista do Brasil, porque ela vai ser presa. Falei, cara, aí eu desandei, né? Eu com a minha filhinha ali, meu marido, meu enteado, falei, ferrou. O que esses caras estão inventando? Contratou o Cacai. Não. Nem contratei eles. O Zé Eduardo que me ajudou em todo esse processo. Aí, no segundo dia, quando sai esse depoimento dele que me envolve, com lacunas, digamos assim, não saiu na íntegra, mas saiu algumas coisas ali do que ele dizia. Um amigo meu, jornalista, me disse assim, cara, agora ferrou, tem uma fake news imensa a teu respeito. Eu digo, peraí, não é fake news, não desmente, é verdade, eu estou produzindo uma nota, porque eu não contei realmente para ninguém, entende? E durante aquela investigação, eu decidi agir de uma maneira discreta. Então, por exemplo, eu entreguei meu celular para a Polícia Federal. As pessoas queriam que eu só politizasse. Eu falei, não, eu vou entregar. O Moro não está entregando, o Dallagnol não está entregando. Eles não dizem que as mensagens são falsas? Se as mensagens são falsas, o hacker está preso por causa de quê? Está aqui toda a conversa com o hacker. Depois disso, o hacker nunca mais fez contato com você pelo Telegram, nem nada? Depois da investigação, não. Não, estou falando depois de passar o material. Fez várias vezes. Até a véspera da prisão dele, ele fez, tentava fazer e tal. Ele mantinha, eventualmente mandava. Hoje, teve uma vez que era alguma coisa de fake news, tudo isso está documentado, eu também não lembro muito. Eu lembro que teve um dia que ele falou, descobri quem é o Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso era um perfil que criava muita desinformação. Mas eu desconversava ele, porque eu também não queria criar um vínculo que eu não tinha. Você descobriu que era o Pavão Misterioso? Eu acho que ficou provado que é essa turma que está foragida aí, né, nos Estados Unidos. Teve uma época que falaram que era o Carluxo, que eu acho que alguém ligava a ele e tal. Aquele outro careca que parece que é Uber nos Estados Unidos agora. Lembra? Quem é? Sei. Eu não me lembro o nome dele. Não, eu lembro sim, eu só não dou palco para idiota. Santos? Não, eu lembro do nome de todos os idiotas. A minha planilha do Excel é grande, eu só não dou visibilidade para eles. Mas aí foi isso, assim, o que acontece? Tá tudo documentado. E assim, essa conversa, por exemplo, ela ficou em mãos da Polícia Federal, ela está na mão do Supremo, e ela pode ser acessada por quem quiser, para olhar como foi toda a busca do hacker, todos os diálogos, a chegada dele no Glenn. A partir disso, né, o que foi feito, por exemplo, o trabalho do Glenn é o trabalho do Glenn. Mas eu acho que a minha parte nessa história foi uma parte importante, que fez com que eu temesse muito, assim, né, pela minha vida, pela vida da minha família. Foi a única vez, Chico, que eu efetivamente achei que eles iam me pegar.
o bolsonarismo. Eu falei, agora eles vão criar o que eles querem, porque era uma história muito pronta para eles criarem um factoide, né? Mas foi muita sabedoria, muito desapego político seu deixar isso para que um jornalista cuidasse, né? Porque, como você disse, um outro político talvez quisesse faturar em cima. Né? Mas é que foi minha obrigação com o país, né? Eu não estava exercendo a profissão, concorda? Eu estava saindo de uma eleição presidencial. Eu não tinha condição técnica de montar, porque eu ia montar uma equipe para fazer aquilo, entende? Com a velocidade que aquilo exigia. Então, eu acho que eu fiz apenas o correto. Eu só não gosto quando tentam diminuir esse papel, porque ele existiu. Ele colocou minha família em risco, né? Ele teve um conjunto de decisões... Você esteve alguma vez cara a cara com ele? Nunca. Tanto que quando ele foi preso, eu achei que tinham prendido o cara errado, achei que era uma armação. Falei, armaram para esse cara aí. Esse cara é outro hacker, estão pegando ele para justificar. Eu não sabia como ele era. Eu sequer ouvi a voz dele, porque voz também é uma coisa importante, porque eu cumpri o meu combinado com o Zé Eduardo, que foi de conversar apenas por escrito com ele, para produzir provas de que eu não tinha envolvimento com nada do ilícito dele. Então eu não sabia quem ele era. Aí eu pensei assim, tudo bem. Eu lembro que, tá tudo bem, pegaram o cara errado. O cara errado não vai deduzir que eu passei o telefone do Gley. E aí me disseram, não, é o certo. Eu falei, opa, é esse o cara? Eu falei, é. Eu falei, então tá, então agora vamos preparar para a segunda etapa disso. Né? E tem uma outra coisa, Chico, que não é sobre mim, mas que agora, que eu não estou disputando eleição e tal, eu também quero falar, mas nesse caso me envolve, mas que é o apagamento das mulheres na história. Tu entende? Há uma construção, não é só brasileira, mas no Brasil também, de apagamento de mulheres que cumprem um papel. Esse papel não é um papel messiânico que algumas vezes os homens se atribuem, mas é um papel. Eu tive esse papel na história, não é correto tirar ele de mim. Eu não quero que ele seja exagerado, não é minha vibe, eu sou uma pessoa discreta, que vivo na minha, não quis o protagonismo naquela ocasião, mas não apaguem o que eu fiz, as decisões que eu tive capacidade de tomar. Eu tive capacidade de tomar essas decisões porque desde os meus 22 anos eu exerci mandatos parlamentares. Né? Eu não exercia esses mandatos porque eu era uma bonitinha, eu exercia porque eu era uma mulher com talentos. E nós mulheres, a gente não é dada a falar sobre isso em todas as áreas. Quando a gente vai para a literatura, que eu sei que a gente estava falando de cinema antes de entrar no ar, então eu sei que tu também gosta, a gente olha assim, nossa, tiveram mulheres gigantes, Júlia Lopes de Almeida, que ninguém nem sabe quem foi. Ela criou a Academia Brasileira de Letras. Eu estou ligadíssimo numa mulher que eu vi num documentário, estou até lendo a vida dela, né? Maria Martins. Você já ouviu falar quem é? Não. Olha Maria minha Martins cara. é uma coisa extraordinária. Tá, Maria Martins nasceu em 1896, filha de um senador da Primeira República, no interior de Minas Gerais, em Campanha. Depois, ela tem uma filha, ela se separa do marido, que era da Academia Brasileira de Letras, perde a guarda da filha, na época não havia divórcio, mas se desquita, vai morar com um diplomata, se une a um diplomata, que vira depois embaixador fora do Brasil, e esta mulher vai frequentar simplesmente as rodas. Ela é escultora, escritora, né, tem livros de diálogos dela fantástica com Clarice Lispector, e Maria Martins tem um documentário lindo, chama Maria, Você Não Sabe Que Eu Venho dos Trópicos. Olha que lindo. Que lindo. E ela vai frequentar em Paris rodas de artistas, salões assim, de leitura. Picasso, né? Picasso, enfim, Salvador Dalí, vários grandes nomes, né? Depois ela vai para Washington, né? Tem um romance fantástico, vivia, olha, em 1930, 40, vivia um casamento aberto e tinha um relacionamento com Duchamp, que tem 10 anos de vivência com ela, de uma paixão absoluta. Essa mulher monta a primeira ou a segunda Bienal de Arte no Brasil. As esculturas dela estão na porta do Palácio da Alvorada, estão no MAN, no Rio de Janeiro, no MASP, em São Paulo, no Museu de Arte da Filadélfia. Eu estou falando muito porque eu fico indignado quando eu vejo a história de Maria Martins e falo assim, meu Deus, a gente não sabe, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre ela, não é? Né, se relacionava com... Eu considero ela maior do que Frida Kahlo, com que ela se relacionava, né?
Mas é isso, a Júlia Lopes de Almeida... Maria Martins, ninguém sabe quem é. Ela é do tamanho do Portinari, sabe? Claro, mas pega o caso da Júlia. É. A Júlia desenhou a Academia Brasileira, fez o desenho de como ela seria. Ela foi vetada pelo Machado de Assis. Você vê. Entende? Então, ela foi uma escritora, ela se sustentava da sua produção há 100 anos. Hoje os escritores não se sustentam da produção, da sua própria produção literária. Ela tinha uma casa no Rio em que aconteciam os principais saraus. Apagam tudo. Então, como assim, apagam Maria Martins, porque foi uma mulher do interior de Minas, tá bom, de uma família de gente rica, né? Mas que se desquitou. Claro. Né? Há uma história que eu não consegui confirmar, que ela, antes dessa união com um diplomata, ela teria tido um caso com Benito Mussolini, quando Mussolini era um cara de esquerda. Quando ele não era tão mal. Não, quando ele ainda era, não sei se é verdade, mas ela foi a única mulher brasileira que foi visitar a China e fazer uma entrevista, escrever um livro sobre a China, com Mao Tse Tung. É uma coisa assim inacreditável. E um apagamento completo. E que ela está apagada até hoje. Maria Martins, eu falo em homenagem a você. Mas é isso, então... queria que vocês pesquisassem. Eu vou pesquisar. Então, assim, essa... Você não sabe que eu venho dos trópicos. Eu vou buscar ver agora. Como Angela Davis, quando veio ao Brasil, falou, eu não sei o que vocês tanto buscam em mim. Grande parte do que eu produzi foi ouvindo Lélia Gonzalez. Então, assim, nós temos como característica o apagamento das mulheres, sobretudo, evidente, das mulheres negras, né? Na literatura, nas artes, na política. Então, Chico, depois, digamos assim, que eu deixei de ser parlamentar, né? Que passei a ocupar um outro lugar, acho que um lugar que fica mais evidente que eu não tenho nenhuma razão para querer louros, não faz parte das características, mas eu também não vou mais permitir que apaguem aquilo que eu ajudei a construir ou que outras tantas mulheres ajudaram a construir. Porque quando a gente achata o processo histórico, esse achatamento não apaga todo mundo. Não apaga todo mundo. Ninguém quer apagar o papel dos advogados do presidente. Eles foram guerreiros, eles foram honrados, eles defenderam. Ninguém quer apagar o papel daquela militância que ficou na rua, que não era tão vasta como é hoje, tu te lembra bem, era pequena, mas era aguerrida, topou andar de camiseta e apanhar como muitos de nós apanhávamos fisicamente na rua. Então, não dá para apagar a história é complexa, ela tem o papel de um hacker. Todo mundo gostaria que fosse um herói de esquerda, um Marighella. Todo mundo gostaria, mas a vida não é o que a gente gostaria, né? A vida é o que ela é, né? A vida é o que ela é, né, Chico? E é bonita, bonita. É bonita, mas é cheia de curva. E quem é muito reto, quem só quer entender a vida assim, sem complexidade, sem camadas, se perde no caminho. Isso é um negócio que tem a ver com a luta das mulheres, sabe, Chico? Eu tenho pensado muito sobre isso. Tem essa diferença hoje, ideológica, no Brasil e no mundo, entre mulheres e homens, né? Alguns pesquisadores até dizem que talvez pela primeira vez na história seja impossível falar em uma única geração. Tamanha a diferença entre homens e mulheres da mesma faixa etária. E uma das coisas que é muito gritante tem a ver com essa coisa das curvas e da reta, das camadas. As mulheres, a formação múltipla, a disposição, a necessidade de provar que tem condições intelectuais, faz com que as mulheres e as meninas adquiram muitas camadas. É preciso estudar, não adianta só ser uma juíza, não adianta só ser uma médica, é preciso provar que eu sou tão boa quanto o meu colega. Isso faz com que eu entenda de mais coisas, sem contar os atributos que pela socialização nós recebemos, né? O gostar, o cuidar, a socialização machista faz isso. E os homens, eles são flats, poucas camadas. Né? Então, tu vai conversar. Quantos conversam de Maria dos Trópicos, de cinema? Quantos conseguem comentar além da partida do Inter e do Botafogo de ontem? Né? E a Alice Evans, que é a pesquisadora dessa tese das duas gerações distintas, uma pesquisadora de Stanford, ela diz, e isso tem muito a ver com o que a gente vê nesse ressentimento que faz os homens mais jovens aderirem à extrema-direita. Se tu pega o resultado aqui da eleição de São Paulo, tu via nitidamente, né? Homens jovens, Pablo Marçal. Mulheres jovens, o cordão sanitário de resistência democrática. Tem a ver com isso, porque isso gera ressentimento. Ela diz assim, olha gente, no mundo inteiro, quanto mais coisas as mulheres fazem, menos interessadas nesse tipo de homem elas estão. Porque elas se sustentam, elas trabalham. O que pode ter numa relação?
que não tem mais a necessidade econômica como tinha há 60, 70, 80 anos atrás, quando a mulher ainda não estava plenamente inserida no mundo do trabalho. Então, é importante a gente saber que essas coisas parecem assim, do plano astral. Mas não é bem assim. As camadas de subjetivação humana têm relação com essa crise que a gente está vivendo, inclusive na própria esquerda, né? Esse desencontro com as bases. Bom, quero chegar nisso aí. Bom, desculpa, estou eu falando. Não, tá mas vendo? eu te interrompo um pouco. Eu reclamo às vezes que eu interrompo muito, é porque eu não quero perder algumas informações pode que me você interromper à vontade, que tu é o Chico Pinheiro, né? Até que bom você nisso. pode trazer interessantes para nós. Primeiro, só para encerrar esse caso do hacker, você teve que depor muitas vezes na Polícia Federal, alguma coisa assim, não? Eu tive, primeiro, né, eu estava na Europa e tinha um plano de eu ir para o adido da Polícia Federal em Portugal. Foi uma primeira gestão para eu entregar o meu telefone. Aí não foi necessário, eu vim para o Brasil e fiquei na PF, acho que umas 10 horas, baixando o conteúdo do meu celular com eles e dando depoimento. E aí não me lembro quantas outras vezes mais virtualmente. Mas você não foi incomodada, molestada pela polícia no Brasil, não, né? Nessa ocasião? Não. Nessa ocasião, eles tiveram uma conduta muito reta. Muito reta. Depois, em outras, não? fui em várias outras, né? Eu cheguei para depor em outros casos na Polícia Federal. Tem uma vez que eu Não, fui... estou falando no caso do hacker. No hacker, não. Eles tiveram uma conduta muito reta. E o outro caso que você tem? Não, eu ia dizer, teve vez que eu fui na PF, teve uma vez que eu fui e cheguei lá, o agente da PF estava com uma camiseta. Menos Marx, mais Misses. Com a arma aqui. Falei, tá uma maravilha esse país, pessoal. O cara entra pra depor, tá o cara armado com isso aí de indireto. Duro, né, Chico? E como é que começa essa história, Manu? Quando você se entendeu como alguém interessado em política, como uma militante? Né? Desde pequena? Desde pequena, sabe, influência Chico? da família, dos pais? A minha família tem uma grande qualidade nesse processo todo. Eu nunca ouvi que aquilo era natural. Sabe? Eu nunca ouvi que a desigualdade, que as coisas que me incomodavam como criança faziam parte. Mas te incomodava como criança? Como? Muito, assim. Eu morava numa pequena cidade do Rio Grande do Sul que chama-se Pedro Osório. E para mim, assim, tem essa cidade é ali terceira, quarta série, exatamente a idade que a minha filha está agora. E eu me lembro claramente, assim, de 2 ou 3 episódios que aconteceram nessa cidade que mudaram tudo, absolutamente tudo sobre quem eu sou. Nessa cidade tinha um único menino de rua, anos 80, né? Esse menino de rua era um dos poucos negros retintos da cidade. E eu não conseguia entender, ele tinha a minha idade, ele era o menino que eu brincava. E no interior, ali perto da fronteira, tem um hábito que as casas têm 2 portas. A primeira porta é quando tu pode bater, quando tu fecha a segunda é porque fechou o expediente, todo mundo está dormindo. E eu lembro que eu tinha crises de choro com a minha mãe, porque a porta fechava e o Fábio ficava do lado de fora. Né? E eu não conseguia compreender como é que ele não tinha uma casa para ir. E a minha mãe nunca me disse que aquilo era normal. Nunca. Até tem uma coisa muito linda dessa história, porque eu comecei a contar, antes eu não contava, mas depois eu comecei a contar essa história. E recentemente, eu estava em Pelotas um dia, saindo do Café Aquários, que é um café tradicional ali, e veio um moço, assim, na minha direção, um senhor, assim, tipo, um pouco mais velho que eu, assim, deve ter uns 60, e falou, oi, tudo bem? Eu sou de Pedro Osório. Aí eu falei, tudo bem. Ele falou, eu queria te dizer um negócio, eu adotei o Fábio. Olha que legal. E eu nunca soube. A história, pra mim, ela acabava naquela porta fechada, a vida inteira, né? Você reviu o Fábio? Não, depois? eu tenho um sonho, inclusive, de... Claro, talvez ele não tenha, mas é que pra mim ele foi importante. A história dele era dura, mas ela mudou quem eu sou. Nessa mesma escola, nessa mesma cidade, na escola eu tive um professor, o professor Valdon, professor de história, um homem negro. E ele me disse um negócio na aula, era aquela época, a gente está ali no final dos anos 80, início dos anos 90, 500 anos do descobrimento do Brasil. Lembra aquela onda, Globo, relógio, lembra aquelas coisas tudo? Mundo. Tá. Da descoberta da América, descoberta da América. Aí ele falou assim, que papo é esse de descoberta? Não teve descoberta, os indígenas estavam aqui. O tempo foi invasão. Aí, Chico, eu era uma criança, eu surtei. Eu pensei assim, caraca, tá todo mundo me mentindo. Eu entrei numa coisa assim, que gente mentirosa, é óbvio, tinha gente aqui. E ele usou uma alegoria meio infantil. Pensei que seu professor fosse o Peninha, que o Peninha que gosta de ser conterrâneo. Assim. Exatamente. Aí ele falava assim, gente imagina, canalha. O Peninha, ele é amigo da minha família, ele é, né, chega lá. Aí ele deu uma de Peninha na aula, uma boa comparação. Aí ele falou assim, imaginem, que descoberta, por acaso chegaram aqui e destaparam com lençol?
Aí eu fiquei perturbada, assim, eu tinha uns 10 anos, acho que eu estava na 4ª série. Olha só. E aquilo ali, eu falei, cara, eu tenho que desconfiar do que as pessoas me dizem. As coisas não são o que elas parecem ser. Nessa mesma escola, uma freira me disse que eu não era filha de Deus porque eu não era batizada. Eu só me batizei quando eu quis me batizar. A minha mãe não batizou, eu e meu irmão pequenos. E eu falei para minha mãe, mãe, minha mãe achava até que eu ia ser freira, porque eu era super católica, eu ia sozinha na missa, ela nunca foi, eu ia sozinha com meu avô. Aí eu falei, mãe, eu tô com uma coisa horrível, eu não sou filha de Deus. E a minha mãe me falou assim, que isso? Mas tu acha que Deus ia esquecer de todo o continente africano, de toda a Índia? Eu falei, cara, minha mãe tá certa. Só que, no outro dia eu cheguei para a irmã Cláudia. E falou isso com ela, né? Falei, pior, traduzi. A minha mãe é calma, traduzi na versão Manuela fala da minha mãe. Falei, o seu Deus é diferente do meu, irmã. Porque o seu Deus esqueceu da África e da Índia. E dos povos originários do Brasil, os indígenas. Que foi o que a minha mãe me disse naquela época. Então foram coisas que foram fazendo eu perceber que as coisas não eram o que tentavam fazer majoritariamente. Depois, Aí Chico, você resolveu virar jornalista para tentar achar a versão verdadeira. Exatamente, Chico! Tu também fez jornalismo por isso? Não. Um pouco, é. Eu pensei assim, mais cara, ou menos qual é a minha missão? Contar a história verdadeira para as pessoas. Se eu contar, vai acontecer com as pessoas o que aconteceu comigo. Esse foi o meu erro. Né? Achar, uma parte acontece, uma parte grande, lamentavelmente... Mas aqui no ICL a gente faz isso. Aqui vocês fazem isso, essa é a parte bonita. Aqui a gente conta a história que as pessoas não aprenderam. E aí fazem elas entenderem mais profundamente a dimensão do que a gente vive. E aí, Chico, eu decidi que eu ia ser jornalista por isso. Eu falei, eu vou contar a história para as pessoas, a história verdadeira, a história do descobrimento falso do Brasil, né? Que não foi descoberta. Vou contar essas histórias, que Deus não é esse ativo que a irmã me disse que era, né? Que ele é generoso, não é hostil com quem não se submete ao primeiro sacramento. Então, eu fiquei grandona, que nem diz hoje, sabe? Fiquei e falei, opa, mas era criança, da idade da minha filha. Aí eu fui traduzindo isso. Isso aí eu tinha 10, com 16, então quando eu entro na faculdade de jornalismo, eu fiz jornalismo e ciências sociais. Aí eu me organizo politicamente na UJS primeiro, e depois no PCdoB, que foi sempre meu único partido. Socialista. E exatamente. Por que no PCdoB? Por várias razões bem politizadas, assim. Primeiro porque o PCdoB, no final dos anos 90, era o único partido do Brasil que trabalhava com a ideia de nação. A esquerda ainda tinha ali aqueles debates da queda do Muro de Berlim, que confundia o internacionalismo socialista com a necessidade do projeto nacional. E era ali o auge do neoliberalismo, né, Chico? Eu dizia, opa, mas esse negócio de país é importante, porque eles chegam quebrando o país, a nação. Então o PCdoB foi quem fez eu me apaixonar pelo Brasil. Né? E naquela época era piegas isso. Falar isso na esquerda, eu lembro que eu me formei em 2002 e abri uma bandeira do Brasil, o pessoal de esquerda falava assim, essa pessoa é meio esquisita. Né? O Lula foi muito responsável no primeiro governo seu por devolver essa ideia de que a brasilidade era algo importante para a gente crescer enquanto nação e poder se desenvolver. Mas antes, faz tanto tempo que parece que sempre existiu, mas não era assim. Deve ser muito difícil você assumir o nome comunista dentro desse país e sendo mulher comunista. E no Rio Grande do Sul... Isso que eu ia dizer, no auge do petismo. Louco. Imagina, o Olívio Dutra era governador. Por que alguém não queria ser do PT? Então, essa foi a minha primeira questão. E a segunda questão é porque eu era estudante, o PCdoB dirigia a Uni, e o PT, naquela Orlando época... Silva, né? Nessa época... A Uni era Orlando Silva. Não, sim, acho que o Orlando já tinha saído. Acho que nessa época era o Capelli, o presidente da Uni. Não, enfim, não vamos fazer o debate sobre esses presidentes. Mas aí sabe o que acontecia? Eu achava muito estranho que o PT era contra a aliança. Pensava que tem a ver com a frente ampla. Até hoje, olha só, eles falavam assim, eu pensava, mas se todo mundo é contra o Fernando Henrique, por que nem todo mundo que é contra o Fernando Henrique pode estar junto? E tinha um problema prático, eu estudava na Federal e na PUC. E o PT era contra o CREDUC, que veio a ser o FIES, né, o crédito estudantil. Eu pensava, mas todos meus amigos trabalhadores usam CREDUC. Tudo bem que a gente defende a universidade pública, mas a gente não pode ser contra uma ferramenta que ajuda. Depois, na juventude, uma parte grande da juventude do PT foi contra o ProUni, lá atrás. Né? Então, foram escolhas muito racionais minhas, de olhar e de escolher. E você, estudante de jornalismo e ativista do movimento estudantil, se filiou ao PCdoB? Me filiei ao PCdoB. E foi minha única filiação partidária a vida inteira. E aí foi candidata, e a mais votada? Aí eu fui dirigente estudantil, fui da Uni, e em 2004,
Então, eu fui candidata a vereadora numa discussão nossa para apresentar uma plataforma de juventude para a cidade, né? Porque era uma época que também não tinha muito candidato jovem no Brasil. Mas ninguém achava que eu ia me eleger, né, Chico? A minha mãe disse que ela rezava de noite para eu fazer 150 votos para eu não me decepcionar com os amigos. E eu fiz 9.498 votos, já fui a mulher mais votada da cidade naquela eleição. E muito como bonito. Deputada, você chegou a ter quantos votos? Cheguei a ter 490 mil votos, que é 8% dos votos do Rio Grande do Sul. A maior votação do Estado, né? Da história. E o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que é varrido por uma onda de extrema-direita? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Chico, o Rio Grande do Sul... Onde é que foram as lideranças da esquerda? A gente gosta de olhar para o lado bom de tudo, né? Claro. É mais cômodo. Mas assim, o Rio Grande do Sul também sempre foi marcado por essas contradições. Vê bem, todos os presidentes militares do Brasil tiveram algo em comum. Sabe o quê? Poderia me dizer, foram alunos do Goberi, mas não apenas. Todos estudaram no Colégio Militar de Porto Alegre. Todos. Então, todos como? Todos. Tu Desde o começo? Nisso? Desde o começo. O Deodoro Floriano também, que nasceu em Alagoas? Eu me refiro a todos do ciclo da ditadura militar. Todos os presidentes do ciclo da ditadura militar, da ditadura civil militar. Como Figueiredo também, todos. que é do então, Rio de Janeiro. Percebe o seguinte, Porto Alegre sempre teve o Rio Grande do Sul, né, a sua história, o positivismo, a forma como as suas instituições foram sendo construídas, sempre teve como característica ser forjador ideológico das correntes do pensamento nacional. Foi assim com Vargas. Né? Não, e sempre o antagonismo, né? Chimangos e maragatos. Exatamente. Né? Vê bem, isso é um fato. Na história recente, a gente vai minimizando, nessa coisa de tentar achatar a história, a gente perde detalhes que são ricos, Chico. No Rio Grande do Sul se organizava o chamado Fórum da Liberdade, lembra disso? Começou com essa aparência de direita decente, ia lá Fernando Henrique, eu acho que até o Bill Clinton foi uma vez, se não foi virtual. Nossa, eu lembro de um protesto tão vergonhoso, eu e mais dois que a gente organizou contra o Fernando Henrique, na PUC. Era Exterminador de Futuro, que a gente chamava ele, né? Que fazia aquele Robocop. Mas, enfim, o que aconteceu? Esse Fórum da Liberdade começou com o Fernando Henrique e terminou com o Olavo de Carvalho. Fez a transição dessa direita razoavelmente comprometida com a democracia para essa direita absolutamente autoritária. O que surge ali, Chico? Brasil Paralelo. Então, o Rio Grande do Sul vem gestando isso. Que é o contrário do seu sonho de jornalista de recontar a história do Brasil. Porque o Brasil Paralelo faz o contrário. Ele agudiza a mentira da histórica. Exatamente. Quando a gente começa a ter novas formas de contar a história, como é o ICL, né, que fogem da mídia hegemônica, digamos assim, eles vão lá e falam, opa, não, a gente precisa reforçar uma narrativa né, que diz que minta, narrativa mesmo, né? Narrativa, que deturpe a história. Basta ver os horrores aos quais eles estão submetendo Maria da Penha agora com essa revisão histórica sobre o marido que tentou matá-la, né? Agora, no Rio Grande do Sul, não tem surgido lideranças fortes de esquerda, progressistas, mulheres? Eu acho que tem. Vê, na eleição de 20, quando eu concorri a prefeita e fizemos aquela belíssima eleição, nós elegemos a primeira bancada antirracista do Estado, 5 parlamentares negros em Porto Alegre, né? Quantos tem em São Paulo proporcionalmente? O Rio Grande do Sul tem 20% de pessoas pardas e negras, embora seja crescente a autodeclaração. A gente depois elegeu deputados, a primeira deputada federal negra, a primeira deputada estadual negra. Então, acho que a gente tem lideranças novas. Eu entrei aqui falando com o deputado Matheus Gomes, que é uma liderança que conecta as nossas lutas com a questão climática, um jovem negro talentosíssimo. Tem o pessoal do MST, né? Tem o MST, o Preto, né? Tem o próprio Edgar, o Adão, né? Não só eles enquanto parlamentares, mas a própria tradição dos assentamentos. Nós temos cidades em que a maior parte dos habitantes tem relação direta com a agricultura familiar, como é o caso de Ulha Negra. Então, acho que tem. Santa Vitória, né? Também Santa Vitória. Sabe, Chico, eu acho que a gente procura, quando esse debate sobre novas lideranças da esquerda, ele é um debate atravessado por uma ideia que reproduz um padrão de liderança que nós tivemos em outro tempo histórico. O presidente Lula, né, que é a maior liderança popular, não do Brasil, mas dos maiores do planeta Terra, né,
um gigante, ele surgiu num tempo histórico. Num tempo histórico, com um determinado mundo do trabalho, e ele é a cara desse tempo histórico, dos anos 80, das novas greves, Quem das é a cara fábricas. do tempo histórico de hoje? Claro, e eu acho que a gente abstrai que esse tempo histórico presente é muito mais diverso. E aí a gente faz de conta que não está vendo as dezenas de novas lideranças que surgem, porque a gente está procurando uma liderança similar ao presidente Lula. A gente reuniu, por iniciativa do Instituto Se Fosse Você, que eu presido, 250 mulheres em Brasília, agora no final do mês de novembro. Pois é, mas vão ocupar espaço no parlamento, Chico, no executivo? A imensa maioria parlamentares. 26 tá Digo aí. mais, as mais votadas dos seus estados e das capitais. O problema é que aí surge um debate. A esquerda, que quer ter a mesma cara que sempre teve, diz que essa esquerda, essas mulheres, tu visse o encontro, tu ia ficar de queixo caído. Eu olhava e disse, meu Deus, de onde sai tanta mulher maravilhosa? Umas potências daquele norte, do nordeste, do centro-oeste, sabe? A gente estava lá, gente diversa, a gente ganhou todo o campo, aspas, democrático, até o PSDB, a Ava Santiago estava lá, evangélica, democrática, comprometida com as nossas causas. Aí vê bem, tem gente que fala o quê? Não, essa turma não, porque essa turma é identitária. Não, essa turma não é identitária. Essa turma é a turma de esquerda que reconhece a existência de outra parcela da população, as mulheres, os negros e negras, e que trazem os assuntos do nosso tempo. Então a gente tem uma certa... A gente parece que quer colocar uma tampa Mas você na acha panela que de essas pressão. mulheres, essas lideranças... Elas já são as mais votadas. Sim, terão voz no futuro parlamento e tudo isso. Chico, quem é a pessoa mais votada da cidade de São Paulo? Amanda Pascoal. Tá aí. Em Porto Alegre, a mesma coisa. É que a gente... Sabe o que parece? Parece que tem dois tipos de voto. Tem o voto que conta... Tradicional. E o voto que não conta. Então, quando a gente fala assim, tem que voltar para as bases, eu concordo que a gente tem que se reaproximar muito da população. Mas essa ideia de volta para as bases, ela carrega dentro, está contido Volta nela... à velha política. Em geral... A volta a um outro tempo histórico, que está contido em quem nós somos. Aqui não tem negação disso, né? Eu sou uma mulher que reconhece esse processo incrível que o Brasil vem construindo de lutas populares, conduzidos pelo PT e pelo presidente Lula, com uma parceria com outros partidos, com o campo popular, com movimentos sociais. Mas a gente está em 2024, Chico. A gente está em 2024 num mundo complexo. Como que alguém pode me dizer que uma liderança que emerge das enchentes do Rio Grande do Sul não está conectada com a base? Ou não está conectada com o que achavam que teria que ser a base, entende? Então, vê bem, tem que se reconectar com a população, mas tem que entender que, como diria o Milton Nascimento, a história é um trem alegre. É um carro alegre cheio de gente. De um povo contente não é? que atropela indiferente todo aquele que não anegue. É uma das frases mais lindas que tem. Chico e Milton, Chico, né? Canção cantando. Pela Unidade da América Latina. Latino-americana, exatamente. Né? Agora, por que eu tenho que ouvido você... muito essa música, porque ela, muito bom, essas duas frases eu fico voltando e repetindo para ouvir muitas vezes, que ela é muito linda, né? Pois é, agora você que teve a votação que teve, que tem a expressão que tem na vida política, institucional, por que que você deixou a luta por mandatos, por vivência dentro de partido, por espaço na política institucional? Primeiro assim, Chico, eu não deixei, né? Eu deixei de concorrer 2 eleições, mas eu concorri... Pode voltar. Chico, eu tenho 43, eu concorri Criança. 8 eleições. Mas você pode concorrer de novo. Quantas pessoas de 43 tu conhece que concorreram 8 eleições? Eu não sei, eu nunca concorri. É uma loucura, tu entende? O Boulos tem a minha idade, ele concorreu a presidente, depois concorreu, ele está na 4ª agora, entende? Então, assim, eu concorri 2 segundos turnos contra o bolsonarismo. Essa minimização da realidade concreta também faz com que as pessoas não entendam exatamente o que eu vivi. Mas eu estou perguntando se você deixou esse campo de batalha, esse lugar. Nunca eu considerei que eu tinha deixado. Eu não concorri em 22 por razões óbvias. Chico, eu vim de 2 segundos turnos contra o bolsonarismo. Okay. Né? Em 24, a realidade concreta das forças políticas do meu estado escolheram a Maria do Rosário como candidata a prefeita e está tudo bem. Poderia ser você. Nunca disse que não concorrerei mais, em nenhum momento. Mas tampouco sou daquelas que me julgo imprescindível. Entende? Eu não tenho messianismo. Essa turma, se não for eu tenho visto muita gente legal surgir. Mas se nós que estamos lá de favor, ela é importante nesse jogo? Mas se os partidos políticos do nosso campo
construírem unidade e acharem que meu nome pode contribuir e sempre está à disposição, como Mas sempre você está teve. sem partido, você saiu do No PCdoB. momento eu estou sem partido, embora eu siga acreditando nos partidos. Está namorando partidos. algum partido? Não, Chico, eu estou assim, uma desquitada dando um tempo. Sabe? Estou assim pensando, poxa, desde os meus 16 anos eu fiquei casada. Esses dias eu brinquei com o pessoal, me chamaram para dar um ponto de conjuntura internacional numa reunião de outro partido. Aí um amigo meu mandou uma mensagem, e aí, como é que tá aí? Aí eu falei, eu nem vivi essa experiência, porque eu só casei com meu marido, só 12 anos casada, mas eu falei assim, olha só, eu tô vindo de um casamento de 25 anos, eu tô pela primeira vez saindo com outro cara, tô olhando assustada, um partido que não é o meu, é um negócio louco. Mas assim, eu acredito em partido. Para 26 pode rolar um namoro partidário aí? Alguém? Até lá pode rolar. Você acha Até lá possível? pode rolar, acho possível. Acho possível. E você voltaria a essa batalha partidária, de um mandato? Para mim são duas coisas diferentes. Eu quero voltar à batalha partidária, independente de voltar a concorrer ou não, porque eu acredito nos partidos e sei que eles são imprescindíveis para a transformação da sociedade. Então são duas coisas assim que podem se dar juntas, né? Eu tomar a minha decisão e concorrer às eleições, ou eu posso só tomar a minha decisão de me filiar e não concorrer às eleições. Mas eu também acho que eu ainda sou muito nova, eu posso contribuir eleitoralmente também. Manu, para terminar, você falou a gente fica tentando voltar, né, ao passado e achar que a estrutura era aquela e que aquele jeito é que se faz política. Você é uma mulher das redes digitais, da política moderna, do pensamento, né, da independência, de gêneros, de tudo, identitarismo, tudo isso. Você, quando imagina o Brasil para frente, o que você sente? Você é uma mulher de esperança? Você acha que vai acontecer o melhor para nós? Ai, Chico, que pergunta difícil, assim. Sabe quando eu entrei no PCdoB, o João Amazonas era vivo. E o João escreveu um livro que começava com uma frase mais ou menos assim, é pensamento livre, tá? Assim, a ideia. Ele dizia, o século XXI será um século de luz e de sombras. De mais sombras do que luz. E começou aquele século, aquela maravilha, Fórum Social Mundial, e Lula, e Tabaré no Uruguai, e Néstor na Argentina, e Lugo, lembra aquela maravilha? Sim. E Rafael, e Evo. E eu pensei o seguinte, o João errou. E depois eu me dei conta que ele estava correto. Depois vem o crescimento do neofascismo. Depois vem tudo isso. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para a realidade. E a realidade é muito dura. O bolsonarismo não é sobre Bolsonaro, é sobre o crescimento da extrema-direita no mundo. O mundo é atravessado por crises que se conectam, se reforçam mutuamente, que são muito severas. O que a gente viveu no Rio Grande do Sul não é pouca coisa, a crise climática, a crise de imigrantes, a crise econômica, a diminuição da dignidade da classe trabalhadora, que vive cada vez com mais precariedade material. Então, assim, é um mundo que atravessa muitas crises em que os seres humanos, a vida, né, a existência humana é atravessada fortemente por todas essas consequências dessas crises. Então, olhando pragmaticamente para a realidade concreta, como diria o camarada Lenin, é uma realidade muito desafiadora. Agora, eu vivo no Brasil, e se o Brasil tem uma lição, o povo brasileiro, para todas nós, é que a gente olha a dificuldade e dá a volta por cima. Então, eu acredito muito na capacidade criativa, reativa, de luta do povo brasileiro diante dessa realidade. O nosso povo, Chico, é um povo que pega o trem ou o ônibus 5 da manhã, que vai... Ontem eu saí... Embora o vídeo da Marinha tenha tentado chamar a gente brasileiro de vagabundo. Chico, ontem, eu estou morando no centro de Porto Alegre, aí eu saí do escritório, passei no mercado público, subi na Rua da Praia, e quando eu estava subindo, assim, eu olhei para uma esquina, era umas 6h30, eu estava correndo para chegar na livraria, e eu olhei assim, e tinha um sambão pegando, e eu pensei assim, cara, que dia é hoje? Porque as pessoas estão cansadas, eu falei, será que é sexta? Aí eu falei, não é, que dia é hoje? Hoje é quarta. E eu pensei, cara, essa galera tá saindo da portaria do prédio, tá saindo do ônibus e tá aqui celebrando a existência. Eu só posso olhar para um povo que produz essa arte, essa cultura, essa capacidade de resistir, porque manter a alegria é revolucionário. Tem gente que acha que isso é para quem é blasé, é a elite que tem tudo.
né? O povo luta para manter a alegria, luta para manter... Esse povo, Chico, é capaz de produzir respostas à altura de uma realidade tão desafiadora. A minha grande paixão da minha vida é o nosso país, sabe? Eu olho, eu ganhei um vestido de renda nesse encontro de mulheres lá do interior do Ceará. Eu botei pro meu marido e falei, isso aqui, o que é isso aqui? Ele falou, não tem nem onde usar. Isso aqui é um negócio pro cara casar, isso aqui é um negócio pro cara desfilar na semana de moda. Isso é uma obra de arte. Isso é uma obra de arte, isso é feito por artesão do interior do Ceará. Então, olha o que é isso. Cada detalhe, olha a música do Brasil. O que é? Como é que pode? A gente, às vezes, escuta, quem é esse cara? Escuta Paulinho da Viola. Né? É uma realeza, é um príncipe entrando nos nossos ouvidos. Então, é isso que é o Brasil. E esse país talvez consiga produzir respostas que iluminem não só ao seu imenso território, mas a nossa região inteira. E é isso que a gente precisa se esforçar para produzir, para estar à altura, né, de um povo como o povo brasileiro. Para repetir alguma coisa que pode ter ficado como chavão, né? Você me faz lembrar isso quando você falava de luz e sombras, de claridade e escuridão, né? É mais importante nessa hora acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Exatamente. E o nosso povo são as estrelas. Brilha. Brilha. Caetano dizia, né? Gente é para brilhar. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Obrigado. Que alegria, demais. Chico. Que bom estar aqui com vocês. Eu adoro o ICL. Muito bom. Adoro tu e o ICL, viu? Aí. Mas tem como dar errado, Chico, esse povo nosso? Eu te juro, ontem eu olhei a minha filha assim,